Este programa é da responsabilidade do Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento Idanha Nova, promotor do projeto Academias do Conhecimento da Fundação Carlos Gulbenkian, um projeto desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Idanha Nova e o Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro. É um programa financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian. O projeto Sarilhos do Amarelo está a ser dinamizado em contexto de sala de aula em todas as turmas de 3º e 4º ano do Concelho de Idanha Nova e esta academia tem como missão preparar crianças e jovens para enfrentar os desafios do presente e do futuro e contribuir para o seu sucesso educativo. A partir da leitura da história Sarilhos do Amarelo, de Pedro Salles Luís Rosário, da Faculdade de Psicologia da Universidade do Minho, é promovida a reflexão e a exploração da narrativa de forma a promover a identificação e compreensão dos conteúdos e dos processos autorregulatórios envolvidos. Este é o primeiro de 9 programas com a participação dos nossos 8 grupos que integram este projeto. São eles: o Grupo Rio dos Soluços, Idanha C, o Grupo Sol, Idanha D, o Grupo Formiga General, Idanha E, o Grupo Bosque Sem Fim, Ladoeiro B, o Grupo Pássaro Professor, Zebreira C, o Grupo Águia Sorridente, Zebreira B, o Grupo Esquilo Sarabico, Monsanto B e o Grupo Arve Pirata, Penha Garcia B. Ao longo deste programa iremos falar dos 3 primeiros capítulos deste livro, com a participação especial das equipas Sol, Rio dos Soluços, Formiga General, Bosque Sem Fim, Esquilo Sarabico e Arve Pirata, que é, como quem diz, os alunos e as alunas das professoras Laurinda Geraldes, Conceição Machado, Maria dos Anjos Milheiro, Paula Severino, Cecília Duarte e professor Tiago Anselmo. Agradecemos a todos a participação, porque juntos somos mais fortes e nada nos vai conseguir parar. Ainda que à distância, estamos convosco para viver esta aventura do amarelo e dos seus amigos. Sessões online dos Sarilhos do Amarelo, revisões do capítulo 1, gravações com 2 turmas da Escola EB1 de Idanha Nova, organizadores prévios e aprendizagens. O que é que aconteceu no primeiro capítulo? Quem é o nosso narrador? Tio Jarbinhas. Muito bem, é o tio Jarbinhas. Até onde é que se passa a história? No bosque sem fim. Então, e quem é que vivia no bosque? As cores do arco-íris. As cores do arco-íris, as abelhas, Os peixes. O rio dos soluços. as formigas, Eu comi o mel, era o quê? Os ursos. os também. ursos, Também, também há esquilos. Os os esquilos, senhora, eram os esquilos. A águia. a águia. Olha, então e digam-me lá uma coisa. Como é que era vivido o dia a dia no bosque? Era uma confusão naquele bosque, era? Era um quê? Um relógio suíço, que dá sempre as horas certas. Então até quer dizer que o bosque funcionava bem ou funcionava mal? Bem. Se não funcionasse como um relógio suíço, como é que seria o bosque sem fim? Seria uma bela confusão. Uma confusão. Eu lembro-me de nós estarmos a escolher a nossa frase da sessão 1 e havia uma frase que dizia assim: todos estão ao serviço de todos, juntos ajudam-se, juntos fazem maravilhas. Está tudo organizado. Cada um tem a sua tarefa, é ou não é? Sim. E também há uma frase que é importante e que dizia assim: no seu ritmo, cada um cumpre as suas tarefas. Então, e digam-me lá, vocês na vossa turma todos têm o mesmo ritmo? Há ritmos diferentes? Como é que isto funciona? Diferentes. Porque nós também somos todos diferentes, certo? Olha, nós estamos aqui a falar do ritmo. O que é isto, o ritmo? É cada um mais o ritmo. Uns são mais lentos, outros são mais rápidos. Pronto, então vocês estavam a dizer que nós temos diferentes ritmos. Então e vocês também se ajudam, como no Bosque Sem Fim, ou não? Sim. Os têm mais dificuldades. Os que têm mais dificuldades. Para que as coisas funcionem bem, temos que nos ajudar uns aos outros, é não? Funcionamos como uma equipa, não é? Equipa. Cada um tem a sua função. Vocês até percebem muito disso que no futebol, vocês andam no futebol e no futebol cada um tem a sua função, não é? A sua posição. Boa. Um é guarda-redes, outro é defesa, outro é atacante, não é?
Dentro da sala de aula também cada um tem a sua função. E se todos se ajudarem, as coisas funcionam muito melhor. Quem é que ainda se lembra bem, quem é que tem presente o que aconteceu quando lemos o capítulo 1? Gabriela, ainda te lembras quem é o narrador da nossa história? O narrador é o tio Jardinhas. Então vamos ver se a Benedita se lembra onde se passa a história. Onde é que decorre a história? Bosque sem fim. Bosque sem fim, muito bem. Ana Rita, estás-me a ouvir bem? Ana Rita, quem vivia no bosque? Vivia as cores do Havia imensos habitantes nesse bosque, as cores do arco-íris. Mas antes desses habitantes serem apresentados, houve outros habitantes do bosque. A pedra do lagarto, o esquilo, Os peixes, os pássaros, as flores. Já disseste outros insetos? as abelhas, As abelhas, muito bem, muito bem. Sim, as formigas. faltam ainda uns. Olha, faltam dizer Não tenho ligado. os pássaros, flores, as plantas. Eram todas iguais, essas personagens? Eram todas iguais, Yasmina? Não, as cores do arco-íris não eram todas iguais. Mariana e Matilde, as outras personagens que havia eram todas iguais. Animais, as plantas. Estás-me a ouvir, Margarida? Sim, professora. Olha, no primeiro capítulo diz lá que o bosque funciona como um relógio suíço. O que é que isso quer dizer? Porque está tudo organizado. E o que é isso, ser organizado? É ter tudo no sítio. Cumpre a sua função ou não? Sim, cumpre a sua função. Cada um funciona e cumpre as suas tarefas, não é? É ou não é? Sim, não é? Cada um tem o seu ritmo. Quem é que se lembra qual foi a lição final, a mensagem final do primeiro capítulo? Todos quando juntos formam o arco-íris. Todos. De todos, muito bem, todos estão ao serviço de todos e juntos ajudam-se e juntos fazem maravilhas, não é? Maravilhas, muito bem. Diz-me o que tens aprendido nesta aventura de Sarilhos do Amarelo. É uma história divertida, ajuda-nos a controlar os nossos impulsos de forma mais tranquila no nosso dia-a-dia. Consegues dar-me um exemplo de como no teu dia-a-dia pões em prática esta aprendizagem? Na ajuda aos outros quando precisam, não deixar ninguém para trás. Todos precisamos uns dos outros e todos somos importantes. Que mensagem gostarias de deixar aos habitantes do Bosque Sem Fim? Que se protejam uns aos outros e que divirtam quem por lá passa no bosque, ajudando sempre quem precisa. Diz-me o que é que tens aprendido nesta aventura do Sarilhos do Amarelo. Com a aventura do Sarilhos do Amarelo tenho aprendido sentimentos. Triste, desconfortável, amizade e outros. Também aprendi que não devemos desistir e que as cores do arco-íris gostam muito do amarelo. Consegues dar-me um exemplo de como no teu dia-a-dia pões em prática estas aprendizagens? Durante o dia sinto vários sentimentos. Sinto alegria porque tenho muita energia e vou ver os meus colegas e as professoras. Cansada quando estou muito tempo ao computador e também me sinto confortável quando vou para a cama descansar. Que mensagem gostarias de deixar aos habitantes do Bosque Sem Fim? Habitantes do Bosque Sem Fim, espero que encontrem o amarelo. Ele é muito importante para vocês, porque juntos fazem maravilhas e ajudam-se uns aos outros. O que tens aprendido nesta aventura dos Sarilhos Amarelo? Tenho aprendido que não podemos deixar um amigo para trás, ajudar sempre que possível, planear as nossas ações,
Consegues dar-me um exemplo de como no teu dia-a-dia pões em prática estas aprendizagens? Tento não ficar aborrecido em casa, fazendo coisas divertidas, compreender situações mais complicadas. Que mensagem gostarias de deixar aos habitantes do Bosque Sem Fim? Não desistam, as cores vão encontrar o amarelo, é só preciso calma e paciência. Tudo se vai resolver. Tchau, amigos! Xavier, diz-me o que tens aprendido nesta aventura dos sarilhos amarelos. Tenho aprendido a ajudar os outros, a planear, a fazer planos antes de fazer alguma coisa e a ouvir sempre os outros. Consegues dar-me um exemplo de como no teu dia-a-dia pões em prática estas aprendizagens? Sim, é pedir ajuda a alguém se eu perder alguma coisa, tipo, por exemplo, um brinquedo, uma folha, um trabalho. O outro, planificar no caderno os trabalhos da aula, da turma, e ouvir sempre a minha professora quando ela está a dizer para aprendermos uma coisa. Que mensagem gostarias de deixar aos habitantes do Bosque Sem Fim? Eu gostaria de deixar mensagem aos habitantes do Bosque Sem Fim que ajudassem as cores a encontrar o amarelo. Sessões online dos Sarilhos do Amarelo, revisões do capítulo 2, gravações com turmas de Idanha Nova, Ladoeiro e Monsanto, organizadores, prévios e aprendizagens, Sarilhos do Amarelo. Ainda se recordam o que aconteceu no capítulo 2? A Gabriela, que está no dedito no ar, o que aconteceu? O amarelo desapareceu. E como é que as cores reagiram? Elas reagiram todas da mesma forma? Não. Elas sentiam-se tristeza. Elas sentiram-se tristes. Eu estava a chorar que ele até fez um tom mimado. Exato, isso foi a forma como reagiu, como se começou. O Anil começou a choramingar. E o que aconteceu depois disso? Quando o Anil começou a choramingar? O Laranja disse: dá cá um abraço, que ele até deu um abraço muito comum. Era muito forte e redondo, ia esmagando o amigo. É verdade, o abraço foi tão forte que quase esmagou o amigo. Mas esse abraço era um abraço muito sentido. Não era, Martim? Era mesmo para confortar o seu amigo. E o que é que as cores decidiram fazer? Procurar o amarelo. E encontraram-no? Não. E qual foi a ideia do verde? Da cor verde? Júlia, podes responder. Diz, qual foi? Eu, em primeiro que disse, vamos lá procurar o amarelo. Ao Rio dos Soluços. Muito bem, ele resolveu ir pedir ajuda ao Rio dos Soluços. Olhem, neste segundo capítulo, qual foi a lição final? Quando precisamos, devemos, quando precisamos de pedir ajuda. Devemos pedir ajuda. Muito bem, Maria Beatriz. Quando precisamos, devemos pedir ajuda. Nos Sarilhos Amarelo tenho aprendido que eu e a minha equipa conseguimos alcançar sempre os objetivos e descobrir novas aventuras. Gostaria de dizer aos habitantes do bosque que sejam amigos de todos e que se ajudem uns aos outros. Diz-me o que é que tens aprendido nesta aventura dos Sarilhos do Amarelo. Aprendi acerca da importância do sol na nossa vida, que nem sempre brilha, mas existe. Aprendi que não podemos desistir perante as dificuldades. Aprendi
que devemos planear para conseguir alcançar os nossos objetivos. Aprendi que todas as cores do arco-íris são importantes e se faltar uma cor, ele fica incompleto. Consegues dar-me um exemplo de como no teu dia-a-dia pões em prática estas aprendizagens? Quando tenho dificuldades em matemática, peço ajuda ao pai. Quando tenho dificuldades a português, peço ajuda à mãe. E quando é necessário, eu e os meus pais formamos uma equipa para resolvermos tarefas escolares ou tarefas na nossa casa. Que mensagem gostarias de deixar aos habitantes do Bosque Sem Fim? O trabalho de equipa é muito importante, pois todas as opiniões e estratégias são úteis para a resolução de problemas do nosso dia-a-dia. O que tens aprendido nesta aventura dos Sarilhos do Amarelo? Aprendi que ter amigos é muito importante. Sempre que precisamos, pedimos ajuda aos amigos e podemos ajudar-nos uns aos outros. Juntos, fazemos coisas bonitas. Também aprendi que quando acreditamos em alguma coisa não devemos desistir. Consegues dar-me um exemplo de como no teu dia-a-dia pões em prática estas aprendizagens? Na escola, trabalhamos em grupo, ajudamos-nos uns aos outros e fazemos projetos bonitos. Na ginástica acrobática, há alguns exercícios difíceis que até me fazem doer, mas não pensem em desistir. Que mensagem gostarias de deixar aos habitantes do Bosque Sem Fim? Gostaria de dizer aos habitantes do Bosque Sem Fim para acreditarem que vão encontrar o amarelo e o arco-íris brilhará com as suas 7 cores. Nunca se separem, porque são todos amigos e devem ficar juntos. Diz-me o que é que tens aprendido nesta aventura dos Sarilhos do Amarelo. Eu tenho aprendido nos Sarilhos do Amarelo que devemos ajudar as pessoas, não fugir dos amigos. Consegues dar-me um exemplo de como no teu dia-a-dia pões em prática estas aprendizagens? No meu dia-a-dia, eu ajudo os meus amigos e a minha família. Por exemplo, ajudar a fazer os trabalhos e a limpar a casa. Que mensagem gostarias de deixar aos habitantes do Bosque Sem Fim? Eu diria aos habitantes do Bosque Sem Fim que deviam ajudar as pessoas. Antes de lermos e de falarmos sobre o capítulo de hoje, que é o 3, vamos recordar o capítulo anterior. O que é que vocês se lembram do capítulo anterior? O amarelo tinha desaparecido. Toda a gente ficou em a procurá-lo. Sim. Não, ficaram assustadas a primeiro, mas depois é que foram a procurar. Primeiro ficaram assustados, mas depois é que foram a procurar. Exatamente, ficaram assustados, preocupados. Então e como é que fizeram para procurar? Seguiram o rio dos Soluços. Seguiram o som da água do rio dos Soluços. Seguiram o som da água do rio dos Soluços. Sim, decidiram ir pedir ajuda a uma personagem que é o Rio dos Soluços. Aliás, até acaba assim o capítulo, não é? Quando eles decidem pedir ajuda ao Rio dos Soluços. Eles reagiram todos da mesma forma, às cores? Estavam a estar cotovelados uns aos outros a ver se alguém falava. Como é que eles reagiram? Sim, alguns deram cotoveladas. Como é que eles reagiram ao desaparecimento do amarelo? Foram todos iguais? Ficaram tristes. Um ficou triste. Ficaram tristes. Sim. Alguns ficaram tristes e outros, como é que reagiram? Recordam-se? Ficaram assustados. É verdade. E eles não queriam ir procurar. Há alguns que estavam assustados. Uns estavam todos assustados e preocupados, não é? Só que reagiram de maneira diferente. Recordam-se? O Anil, por exemplo, até achava que deviam ficar quê? Quietinhos no lugar, isso mesmo, não é? Outros já estavam todos esbaforidos, não é? Assim com muita vontade de ir procurar. Isto porquê? Porque as cores são diferentes, elas são diferentes, têm personalidades diferentes e então vão reagir de maneira diferente, mas estavam todos preocupados, como vocês disseram e muito bem. O capítulo acabou com eles a dirigirem-se a quem? Ao Rio dos Soluços. Ao Rio dos Soluços.
Digam-me lá o que é que têm aprendido nesta aventura do Sarilhos do Amarelo. Maria? Aprendi que devemos trabalhar em equipa, devemos pedir ajuda para resolver um problema quando não o conseguimos resolver sozinhos e devemos sempre planear antes de agir para ter sucesso. Eduardo? Aprendi a rotina da vida animal, que juntos fazemos maravilhas e o valor da amizade. Muito bem, obrigada. E conseguem dar-me um exemplo de como o vosso dia-a-dia põe em prática estas aprendizagens? Edi? Em casa e na escola, quando tenho dúvidas, peço ajuda aos meus pais e às minhas professoras. Madalena? Sim, quando os meus amigos estão tristes, eu tento animá-los. E quando eles estão com dúvidas, eu tento ajudá-los. Muito bem, obrigada. E agora, para terminar, que mensagem gostariam de deixar aos habitantes do Bosque Sem Fim? Maria? Devem trabalhar em equipa e nunca desistir, para assim conseguirem encontrar o amarelo. Eduardo? Gostaria de deixar a mensagem que juntos conseguem tudo. Edi? Devem colaborar todos. Madalena? Habitantes do Bosque Sem Fim, ajudem as cores a encontrar o amarelo, porque as cores estão tristes e preocupadas. Muito bem, muito obrigada a todos. Nós somos a equipa do Esquilo Sarabico e também temos aprendido coisas muito importantes. Os nossos amigos querem partilhar algumas convosco. Dinis, diz-me o que é que tens aprendido de importante nesta aventura do Sarilhos do Amarelo. Eu aprendi que quem não desistir há de conseguir. Muito bem. Tu sabes o que significa isso? Temos que ser o quê? Persistentes. Persistentes, muito bem. Santiago, consegues-me dar um exemplo de como no teu dia-a-dia é importante pôr em prática esta aprendizagem? Quando aprendi a andar de bicicleta, tive que tentar muitas vezes, fui persistente, também caí, mas não desisti. E hoje sei andar de bicicleta e gosto, sinto-me livre. Laura, queres partilhar connosco o que tens aprendido nesta aventura? Eu aprendi a planificar, é pensar bem antes de fazer alguma coisa. Vamos perguntar ao Pedro como é que ele no dia-a-dia dele consegue pôr em prática esta aprendizagem do planificar. Todos os dias, antes das aulas, eu planifico o dia, que significa que eu vou ao horário para ver o que vou ter durante o dia e ponho os livros que vou precisar ao meu lado. Também abro o estojo e ponho em cima dos livros e vou para a aula. Que grande aprendizagem, que excelentes exemplos que vocês deram. Penso que alguns de vocês têm mensagens importantes a deixar aos habitantes do Bosque Sem Fim. Alice. Quero deixar uma mensagem à Águia Sorridente. Obrigado por nos ensinares a planificar. E a Zoe também tem alguma coisa a dizer? Quero mandar uma mensagem ao Esquilo Sarabico. Esquilo Sarabico, ajudas-nos a encontrar o amarelo. Podemos contar contigo. A Lara também tem algo a dizer. Eu escolho deixar a minha mensagem ao amarelo. Porque desapareceste. Mas não te preocupes, nós vamos encontrar-te. Sarilhos do Amarelo, revisão do capítulo 3, gravações da escola EB1 de Penha Garcia, organizador prévio e opiniões de alunos. O que é que aconteceu nesse capítulo? Mafalda? As cores foram perguntar ao Rio dos Soluços se tinha visto o amarelinho. Muito bem, mas porquê é que eles foram perguntar ao Rio dos Soluços? Benedita? Porque eles queriam ajuda, queriam a opinião do Rio dos Soluços para tentarem ter um plano para tentar encontrar o amarelinho. Que conselho é que o Rio dos Soluços deu às cores quando o procuraram? Que existe sempre um caminho. E que mais, Guilherme? Não desistir. Há sempre um caminho. Desistir, há de conseguir. Quem não desistir, há de conseguir. Muito bem. Temos que nos esforçar para conseguir. Tem que se esforçar, não podem o quê? Desistir. Quando conseguem alcançar aquilo que vocês querem, como é que vocês se sentem? Pedro? Felizes. Contentes. Se nós não desistirmos, iremos conseguir alcançar aquilo que queremos. Temos que ser persistentes para conseguir alcançar aquilo que queremos.
é muito importante vocês terem sempre esse pensamento. Mesmo que haja dificuldades, muito bem, estou muito contente porque vocês se recordam destas frases e destes conselhos muito importantes do nosso rio. A águia sorridente também disse qualquer coisa de importante às cores. O que é que foi? Recordem-me lá. Planificar. Planificar. Planificar quer dizer pensarmos bem antes de fazermos alguma coisa. Planificar é uma coisa que nos ajuda a resolver os problemas que nós vamos encontrando. Se nós formos persistentes, iremos conseguir o nosso objetivo. Muito bem. Não desistimos. Mafalda. Devemos de programar as coisas antes de as fazermos. Então, planificar significa pensarmos muito bem antes de fazer qualquer coisa, como vamos fazer essa coisa que nós queremos e com que materiais nós vamos utilizar para fazer aquilo que nós pretendemos e alcançar os nossos objetivos. Nós somos o grupo da Árvore Pirata e somos de Penha Garcia. Também nós temos aprendido muitas coisas no Sarilhos do Amarelo. Mafalda, diz-me o que é que tens aprendido nesta aventura que temos estado a viver. Eu aprendi que as cores têm as suas características. O vermelho, rápido e decidido. É o mais velho, laranja, rechonchudo e muito sábio. Amarelo, um pouco tímido, mas sempre pronto para se meter em trapalhadas. Verde, curioso e inquieto, sempre à espreita de uma aventura. Azul, brincalhão e distraído. Anil, sempre muito preguiçoso. Violeta, forte e corajoso. Muitas coisas que tu aprendeste sobre as cores. Oh Pedro, consegues dar um exemplo de como no teu dia-a-dia podes pôr em prática o que aprendeste sobre as cores? Eu hoje sinto-me vermelho e amarelo, porque sou rápido e decidido e estou sempre pronto em meter atrapalhadas. Amanhã posso-me sentir ao azul ou ao anil. Parece muito bem. Vamos então perguntar ao Cristiano que mensagem é que ele gostaria de deixar aos habitantes do Bosque Sem Fim. O laranja é a minha cor favorita. Com ele é muito sábio. Acho que eu consigo achar o amarelo. E o Guilherme? Também tens uma mensagem para os habitantes do Bosque Sem Fim. Qual é? Eu gosto do vermelho porque ele é a minha cor favorita. Vou com ele à procura do amarelo.